Gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e nós vamos fazer a leitura do versículo 9 até o versículo 21. E o tema desta manhã é o amor não fingido. Nós aprendemos bastante com a carta de Paulo. Aprendemos que a primeira parte dela, até o finalzinho do capítulo 11, o apóstolo Paulo ensina muito sobre doutrina, né? Ele orienta a igreja muito a respeito da salvação através de Jesus Cristo, a revelação, o evangelho. Adverte aos judeus sobre o equívoco de acreditar que a justiça de Deus pode ser encontrada na observância da lei. Do capítulo 9 até o 11, Paulo falou especificamente sobre a nação de Israel, e a partir do capítulo 12, ele começa a falar sobre a vida prática da igreja. Então nós, semana passada, falamos sobre a consagração a Deus, como que o cristão deve viver nesse mundo, uma vez que ele conhece o evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a centralidade dessa mensagem no verdadeiro amor cristão, que é o amor não fingido. Então vamos ler versículo 9 até o 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Meus irmãos, nós aprendemos que o apóstolo Paulo não é o fundador da igreja em Roma, e o apóstolo Paulo tampouco foi o pastor daquela igreja. Mas pela prerrogativa, pelo privilégio dele ter sido chamado ao ministério apostólico, ele entende que tem autoridade para orientar aquela igreja ou instruir aquela igreja como eles deveriam viver de maneira prática. Nós precisamos lembrar também que a igreja de Roma, ela era uma igreja composta tanto por judeus quanto por gentios, né? Então se tinha na igreja um grupo muito grande de irmãos que eram judeus convertidos ao cristianismo. E é natural que as pessoas que se convertam ao cristianismo não deixem de uma hora para outra os seus costumes, o seu jeito de vida, e isso não é diferente com relação aos judeus. Eles tinham se convertido, mas eles ainda eram apegados aos rituais, à tradição, à observância do sábado, valorizavam demais a circuncisão, tinha uma relação muito grande com a questão da nacionalidade, do patriotismo, a questão étnica. Querendo ou não, os judeus se sentiam muitas vezes um pouco exclusivistas na comunidade, pelo fato que Paulo já explicou, pelos privilégios que eles tinham, até porque o próprio Jesus vem da descendência dos judeus. Enfim, a igreja também tinha um grande grupo de irmãos que eram gentios, eram os pagãos, eram as pessoas que haviam se convertido e que anteriormente à sua conversão, essas pessoas tinham um estilo de vida muito imoral. Era comum naquela época no Império as pessoas viverem em orgias sexuais, em bebedices, em festas que eles chamavam de festas bacanalhas. Enfim, essas pessoas traziam esses costumes,
enraizado neles, e isso também não era uma coisa que se mudava tão facilmente. Agora, eu gostaria que você imaginasse uma igreja tendo, de um lado, um grupo de pessoas extremamente conservadoras, moralistas, pessoas apegadas à tradição, ao monoteísmo, à adoração ao único Deus, e do outro lado da igreja, um grupo de pessoas que vêm do panteísmo, da idolatria dos semideuses, da mitologia dos gregos, com os seus costumes, o seu misticismo, e todo esse pessoal tendo que conviver na mesma comunidade, compartilhar da sua vida comum, da sua família, dos seus recursos, participar da mesa do Senhor. Isso não era fácil, né? Então, se nós hoje temos problemas, eu não falo problema no sentido nem pejorativo, nem no sentido negativo, mas de desafio de convivência comum, porque nós somos diferentes, e é natural que a igreja tenha na sua comunidade, no seu corpo, pessoas que pensam diferentes, porque isso faz parte da nossa formação e da nossa tradição, da nossa cultura. Se hoje nós temos esse tipo de problemas, sendo que todos nós aqui viemos praticamente de um mesmo estilo de vida, imagine na igreja do primeiro século, onde as pessoas eram diametralmente opostas, né? Cada um vivia um estilo de vida bem diferente do outro, e agora está todo mundo junto, tendo que conviver e compartilhar dos seus dons, que é exatamente o que Paulo vai tratar aqui. Então, Paulo ele entende que é importante trazer essa orientação para a igreja. E a centralidade da mensagem de Paulo aqui está no amor. Ele diz que o que vai revelar o verdadeiro cristão é aquele que tem o amor não fingido. Por isso, eu dividi em duas partes. Eu acho que vai ficar mais didático para a gente entender. Do versículo 9 até o versículo 16... o que Paulo vai nos dizer é que nós, como cristãos, temos a responsabilidade de amarmos uns aos outros. Vejam como ele começa no versículo 9. Ele já começa falando sobre a qualidade do amor cristão. Ele diz que o amor cristão não pode ser fingido, né? O amor seja não fingido. Fingimento aqui tem muito a ver com hipocrisia, né? O oposto do fingimento a que Paulo se refere é sinceridade, é transparência. Paulo está usando uma expressão, eu acho que em algumas versões fala que o amor seja não hipócrita. Ele tem em mente os atores do período da Grécia Antiga. Existia naquela época os homens que se apresentavam nos lugares públicos e eles então faziam encenações teatrais. Eles fingiam ter sentimentos, eles não tinham um sentimento, mas eles fingiam. No grego chama hipócrites. Eram os homens que usavam máscara e eles faziam aquelas peças e as pessoas se comoviam, mas na verdade eles não tinham aquele sentimento que eles fingiam ter. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está dizendo que nós como cristãos não podemos viver semelhante aos atores daquela época. Nós não podemos fingir ter um sentimento que nós não temos. E Paulo entende aqui que o amor, ele é um sentimento, na verdade, ele é muito mais uma atitude do que um sentimento. Então, nós não podemos fingir ser aquilo que nós não somos. Tem até um livro da editora BemTV, que é um livro para quem vai estudar teatro, chamado Hipocritando, né? É a prática do fingimento, porque os atores e atrizes, eles são treinados nisso, em fingir, né? Viver um personagem. E a vida religiosa pode acabar incutindo em nós um personagem. Então a gente se acostuma a aparentar ser uma coisa que na verdade a gente não é. E Paulo já começa orientando a igreja, olha, não finjam ser aquilo que vocês não são. Ele não está dizendo que o amor cristão ele não tenha sentimentos. Nós temos que ter sentimentos. Ele está dizendo exatamente ao contrário, que esse amor, que é uma atitude em obedecer os preceitos de Deus, deve trazer verdadeiros sentimentos, porque os atores fingiam, mas não tinham sentimento. Então nós temos atitudes que denotam, que mostram, que revelam que realmente nós temos aquele sentimento. E ele continua dizendo assim, olha, aborrecei ao mal. Aqui tem a ver com a explicação do amor sincero. O amor sincero é aquele que aborrece ao mal. Talvez Paulo tenha dado uma ordem independente do contexto. Por alguma razão, Paulo achou
importante, logo em sequência de dizer que nosso amor não pode ser fingido, ele diz assim, olha, aborrecei ao mal. O mal aqui é o estilo de vida presente naquela época, o estilo de vida cultural, a maneira como as pessoas viviam. Por isso que eu comecei a minha mensagem falando sobre o comportamento dos pagãos. Se de um lado o problema era o moralismo judaico, do outro lado o problema era a libertinagem dos pagãos. Então, enquanto um queria ser santo demais, os outros achavam que poderiam viver de maneira depravada e que Deus não se importaria com isso, até porque eles faziam uma divisão de alma e corpo, e o que importaria para Deus era a alma e não o corpo. Então, muitos acabavam vivendo em bebedices e glutonarias e práticas imorais e achavam que não tinha nenhum problema, até porque o corpo era parte dessa realidade física e Deus estava preocupado com a alma ou com o espírito. Então, ele diz, olha, aborreçam o mal, aborreçam esse tipo de prática, porque na cultura dos gregos, na cultura popular, os deuses dos gregos, eles viviam no Monte Olimpo, e vez ou outra um deus resolvia descer do Monte Olimpo, tomar forma humana e participar de certas atitudes que eram consideradas como mal na visão cristã. Por exemplo, tinham deuses que se envolviam na cultura deles com o homossexualismo, que Paulo advertiu no capítulo 1, que era muito comum no Império, e a prática da pederastia. Poucas pessoas sabem, mas os homens preferiam ter um jovem, um homem adolescente como seu parceiro sexual do que uma mulher. Eles achavam que a relação de homem com homem tinha uma certa mística, porque os homens eram, de certa forma, um transparecer de uma divindade. Eles adoravam muito o fisiculturismo, né? A musculatura do homem. Você vê que as estátuas dos gregos geralmente são homens nus, a luta greco-romana, as Olimpíadas eram só homens que participavam. Então, os imperadores, eles tinham amantes que eram adolescentes, eram jovens que eram introduzidos, a chamada pederastia, na vida sexual pelos poderosos da época. Se você assistir filmes dessa época, você vai ver muito isso, né? Que era comum aqueles homens, os imperadores, eles se envolverem nesse tipo de prática. E não só isso, mas também a própria prostituição era muito comum na vida dos pagãos. Então, os cristãos deveriam aborrecer esse tipo de prática. E quando eu comecei a estudar essa passagem, eu lembrei de uma outra referência que Paulo orienta agora a igreja de Éfeso, que também está envolvida nessa mesma cultura, e ele fala o que os irmãos não deveriam fazer e diz o que é que os irmãos deveriam fazer. Veja, Efésios capítulo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Veja que Paulo está falando aqui a mesma linguagem que ele usou no início do capítulo 12. Agradável, cheiro suave a Deus, é a vida santa, né, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele continua dizendo assim, mas a prostituição, Efésios 5:3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais os seus companheiros, porque num outro tempo, olha só, a vida dos pagãos, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Ele diz, e não comuniqueis as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Hoje nós vivemos uma geração que nem faz mais nada em oculto, né? Tudo está visível, tá? A pornografia na novela, nas propagandas da televisão, nas séries da Netflix, na Amazon, na letra das músicas,
desde a música de sofrência até o funk mais chulo e baixo. Então, o que a gente tem visto hoje é uma exposição escancarada da pornografia, do erotismo e de todo o estímulo lascivo e atitudes que são reprovadas à luz da palavra de Deus. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É uma profecia de Isaías. O verdadeiro cristão, ele é despertado do sono espiritual e recebe de Cristo discernimento a respeito dos tempos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Veja que Paulo está falando do mesmo assunto que ele fala à igreja de Roma. Efésios 5 e Romanos 12, praticamente a mesma coisa. E ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vejam, verso 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Era comum, na cultura da época, eles fazerem as festas dos deuses gregos, que o deus que depois foi traduzido para o latino, que é o deus Baco, eles faziam orgias, como hoje na festa de carnaval, né? Eram as bacanalhas, eram as festas de orgia. Então eles ficavam nus, eles bebiam, se embriagavam, falavam em línguas confusas por causa do êxtase da bebida, dos entorpecentes, e o fim era exatamente o que acontece nos carnavais e nos baile funk. O fim era orgia sexual e todo tipo de atitudes que envolviam a cultura da época. E Paulo, dizendo à igreja, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. O que Paulo está dizendo é: não se envolva com esse tipo de prática de vida da sociedade imoral, mas ao contrário, se vocês antes viviam cheios de vinho e todo tipo de imoralidade, hoje vocês devem ser cheios do Espírito Santo, falando entre vós não mais com palavras torpes, com palavrão, com chocarrices, mas com cânticos espirituais, com hinos e com salmos, cantando ao Senhor no vosso coração. E aí, se você ler a partir do versículo 22, ele vai falar qual é o resultado da vida daquele que é realmente cheio do Espírito Santo. Eu sei que muita gente já ouviu a expressão que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que fala em línguas, ou que profetiza, ou que cai no Espírito, enfim. Mas o que Paulo diz que aquele que é cheio do Espírito, o resultado é: mulheres, sujeitai a vossos maridos, marido, amai vossas mulheres, filhos, sede obediente a vossos pais. Então, o que Paulo está dizendo é que o verdadeiro crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma família centrada na palavra de Deus. Então, diferente da sociedade que diz que nós temos que ser imorais e viver nas orgias e nas coisas erradas, o crente deve viver cheio do Espírito Santo, cantando a Deus, louvando a Deus e adorando ao Senhor e vivendo a sua família à luz da palavra de Deus. Isso seria, então, aborrecer ao mal. E ele continua no verso 9: apegai-vos ao bem. Apegar é unir-se intimamente. É uma disposição, então, em fazer o que é certo. Não é apenas saber o que é certo a ser feito, mas é admitir no coração que vou de fato fazer aquilo. Então, é aceitar e praticar. É a devoção e a piedade. É eu falar de Deus, mas eu viver para Deus. Porque também a gente pode ser hipócrita quando a gente fala, mas não vive. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. No verso 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, como é que essa igreja agora, de pessoas distintas, diferentes tradições e costumes, elas devem conviver? Paulo diz assim: amando uns aos outros, cordialmente, com um amor fraternal. Se você tem irmãos de sangue, você sabe o que é fraternal, né? Fraternal tem a ver com pessoas da mesma família, a fraterno ou fraternidade.
você não aborrece o seu consanguíneo, aquele que vem do mesmo pai e da mesma mãe, o seu irmão de sangue. Então a igreja, assim como você se preocupa com os seus irmãos de sangue, você também deveria se preocupar com o irmão na fé. Amar cordialmente tem a ver com coração, né? Tanto que essa palavra cordialmente, aqui no latim é cordialis, a córdia, com o sentimento do coração. Então, o coração está envolvido nessa disposição em amar e cuidar e ajudar o meu irmão na fé. Ainda no verso 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui está um grande desafio posto para todos nós. Numa sociedade extremamente excêntrica, numa sociedade em que nós aprendemos que devemos nos preocupar essencialmente conosco, né, com nós mesmos, com a nossa vontade, com a nossa realização, uma sociedade extremamente hedonista, onde tudo que é feito tem como fim principal a busca pelo prazer. As pessoas não gostam de fazer alguma coisa que não tenha como finalidade proporcional ao prazer. Já perceberam isso? Até mesmo com relação à igreja. Eu vou no culto se o culto me der algum tipo de satisfação prazerosa. Eu vou no shopping, mesmo que não seja para comprar alguma coisa, mas eu vou lá porque eu tenho prazer em olhar as vitrines, ou prazer em me encontrar com as pessoas. Eu vou num churrasco, eu vou numa festa, eu faço uma viagem. As pessoas estão sempre buscando prazer, assistindo uma série de televisão ou navegando nas redes sociais. O objetivo é sempre sentir, de alguma maneira, o prazer em alguma proporção. E a gente tem esse conceito, e o problema é que quando nós vivemos em comunidade, nem sempre o outro vai me proporcionar o prazer, porque o que eu estabeleço como parâmetro não é o que o outro está disposto, né? Então, a igreja não pode ser vista como um lugar onde eu vou me encontrar com os irmãos para satisfazer os desejos do meu coração, para me sentir bem. Ou não estou dizendo que a gente não vá se sentir bem em rever os irmãos, mas o culto não tem essa finalidade. Eu posso vir no culto e sair daqui não jubilando, alegre, porque as palavras talvez tenham, de alguma maneira, ferido o meu coração, mas eu preciso entender que é Deus que está me orientando e que o objetivo é adorar a Deus e viver a vida de maneira que Deus seja glorificado. Então, é exatamente o que Paulo está falando aqui. Respeitar e procurar o bem da comunidade. Essa era a marca distintiva da igreja do primeiro século. Se você ler Atos 2, a partir do versículo 42 até o 47, vai dizer que por conta da vivência da igreja em comum acordo, eles caíam na graça de todo o povo. O mundo lá fora olha para a igreja e eles querem perceber na igreja a possibilidade de conviverem as pessoas com diferentes maneiras e jeito e tradição, conviverem de maneira que elas se ajudem, que elas se preocupem umas com as outras. E aí Paulo vai então intensificar isso. No verso 11, ele fala sobre uma atitude que nós temos que ter, e essa atitude tem a ver com zelo. E ele diz assim no verso 11, não sejais vagarosos no cuidado. Uma marca distintiva de todo cristão é o seu zelo. Você pode demonstrar o que você quiser, mas se você não demonstrar zelo na vida cristã, você não tem uma autenticidade da fé que você professa. Porque o que caracteriza o verdadeiro cristão é sempre o seu zelo. E zelo aqui por tudo aquilo que diz respeito a Deus. Então, é a pessoa que cuidadosamente se dedica, não sendo dislexo, não sendo descuidado, remansoso, relaxado, indolente com as coisas que dizem respeito à vida cristã, né? Assim como nós, quando queremos alcançar um objetivo, por exemplo, você quer perder peso ou você quer ter uma qualificação profissional ou conseguir um diploma, você tem que ter algumas disciplinas. Se for na questão física,
você vai praticar exercícios, você vai ter uma boa alimentação, você vai passar numa consulta com um endócrino ou com um nutricionista. Se for na área profissional, você vai fazer um determinado curso, você vai se qualificar, buscar conhecimento daquela área, e assim é na nossa vida. Então, na vida cristã também é necessário zelo e objetividade. Eu preciso saber o que é que eu quero da vida cristã. Então, não sejais vagarosos. Vagaroso é aquele camarada que para ele tanto faz quanto tanto fez. Então, se tem culto ou se não tem, se a igreja está bem ou se não está, se as coisas vão caminhando ou não vão, se a água sobe ou desce. O importante é que eu deixo a vida me levar e vida leva eu, como diz a filosofia de boteco. E tem muito crente querendo viver dessa maneira, como se o destino fosse senhor dele e que as coisas vão acontecer por si mesma, né? E que o conhecimento vai vir por osmose e que a piedade vai ser uma coisa que, de repente, numa epifania, ele vai estar lá na casa dele e a mente dele vai brilhar e ele vai ver uma luz e Jesus vai descer lá no quarto dele e vai dizer, a partir de hoje você é alguém diferente. E não é assim que funciona. A vida cristã requer disciplina, a vida cristã requer muita força de vontade, a vida cristã requer renúncia de si mesmo. Como tudo para que você alcance êxito e sucesso é necessário também na vida cristã. E Paulo incentiva a igreja. Ainda no verso 11 ele diz assim, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Tenha fervor. A palavra fervoroso aqui é literalmente de ferver. É como se o Espírito colocasse o seu coração em chamas. É como você quando coloca uma panela de água no fogo e você aumenta o fogo e ela entra em processo de ebulição e ela se agita. Assim é a vida cristã. Então, o crente cujo coração ferve, porque o Espírito está fazendo isso, ele também é dinâmico, ele não é estático, parado. Não é uma vida sem graça. A vida de um verdadeiro cristão é fervorosa, mas fervorosa em quê? No serviço. Ele ama servir a Deus e procurar fazer a vontade de Deus. E o resultado vai ganhando proporções. Olha o fruto dessa vida fervorosa, verso 12. Esse cristão, ele se alegra na esperança. E a recomendação de Paulo para nós, no que diz respeito à alegria, é que nós estejamos alegres na esperança. A única fonte segura nessa vida é a esperança em Jesus Cristo e na sua vinda. Qualquer um de nós que tenha como fonte de alegria os recursos financeiros, a família, as posses, a posição social, com certeza nós seremos surpreendidos em algum momento da nossa vida. Porque a fatalidade, a tragédia, ela pode chegar a qualquer momento. Filhos se perdem, cônjuges se vão, o trabalho se perde, o dinheiro se esvai, os recursos, e se você tiver muito dinheiro, uma hora a sua saúde vai acabar. Enfim, todos nós estamos definhando, estamos nos desgastando, isso é resultado do próprio processo do pecado. Por mais que a gente tenha bom planejamento, boa vontade, esforço, o resultado é que nós estamos caminhando para a sepultura. E então tudo isso que a gente tem na nossa vida comum e a que nós nos apegamos, perderá o sentido, porque nada disso pode reverter a condição a que nós fomos submetidos por causa do pecado. Ninguém pode comprar a vida eterna, ninguém pode comprar saúde plena, ninguém pode comprar paz de espírito. Isso são coisas que não estão à venda no balcão de um comércio, né? Por mais que você tenha dinheiro, e eu sei que tem um adágio popular que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, a realidade é que não é esse tipo de felicidade a que a Bíblia se refere. A gente tem que diferenciar a felicidade que é pautada na paz de espírito do que a felicidade que tem como base a satisfação temporária. Dar gargalhadas e fazer passeio e vestir boa roupa e ter boa saúde e curtir a vida, como muitos dizem, ou como ricos podem fazer andando com seus carros, como quando ontem eu estava retornando da cidade de Indaiatuba,
fiquei muito chateado porque fui ultrapassado por uma Porsche, né? Eu achei um absurdo um camarada gastar quase R$1 milhão, comprar uma Porsche e achar que pode me passar assim na rodovia. Talvez ele, dirigindo o carro, estivesse vivendo um momento de felicidade, né, atingindo seus quase 200 por hora numa rodovia, pouco se lixando para multa, porque quem tem um carro num nível e num valor desse não está preocupado em pagar uma multa de 300, 400 reais. Mas isso não é a felicidade a que a Bíblia se refere, né? Uma pessoa pode não ter qualquer recurso e ter uma paz de espírito que traz a verdadeira felicidade, o bem-aventurado, o bem feliz, a que Jesus se referiu no Sermão do Monte. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Por isso que as pessoas acabam confundindo. Então, a verdadeira alegria cristã, ela está na esperança, em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, que é a carta da alegria, ele fala que ele aprendeu a passar por todo tipo de situação, né? Quando ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é exatamente a isso que ele se refere. Posso passar dificuldade, posso ter bonança, posso ter saúde, posso estar na doença, posso estar em paz e posso estar sendo perseguido. Ele diz que a alegria está no Senhor. Ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a alegria cristã está em Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter na nossa mente. No verso 12, ele diz que nós temos que ser pacientes na tribulação. Os irmãos, naquela época, estavam sendo perseguidos. Eles não viviam uma vida em paz como nós vivemos hoje, né? Podendo vir à igreja no domingo de manhã, ou no domingo à noite, sentar no banco e cultuar a Deus tranquilamente. Os irmãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo ameaçados de morte, os seus bens estavam sendo arrestados, estavam sofrendo o ostracismo social. Então as pessoas sofriam bastante. E o que Paulo está dizendo é que eles deveriam ser pacientes nesse período de tribulação. Hoje nós estamos vivendo um período de tribulação, num aspecto diferente, mas é uma tribulação. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Isso trouxe consequências desastrosas na liderança política do mundo todo, não é só o Brasil, mas todos os líderes estão sofrendo com o que está acontecendo com a questão desse vírus. E o resultado é que as ingerências públicas, as discussões políticas, as disputas de poder resultam numa crise econômica, né? O Brasil está sofrendo com a diminuição do seu PIB, várias pessoas estão se mantendo com o auxílio emergencial. Nós temos comerciantes, empresários que tiveram o seu negócio fechado, empresas que faliram, pessoas que estão recebendo parte do pagamento pelo governo e outra pela empresa, gente que vivia de serviço autônomo e que mal consegue se manter. A igreja está sofrendo, os recursos diminuíram significativamente. Isso é uma realidade na vida de todo mundo precisou se reorganizar, se reinventar, viver de maneira mais simples. Aqueles que estavam preparados ainda têm algum tipo de recurso. A crise econômica está se revelando no Brasil, né? As commodities, que são os produtos que podem ser vendidos tanto no Brasil quanto na oferta e procura exterior, subiram porque a proposta lá fora é bem mais alta, né? A moeda mundial que controla o câmbio do mercado, que é o dólar, sobe, e quem produz arroz, é óbvio que qualquer um de nós faria isso. Se lá fora paga melhor, eu vou vender o meu produto lá fora. Ou se alguém aqui dentro quiser comprar, tem que pagar o que lá fora está pagando. O resultado foi que as pessoas têm que comprar o arroz mais caro. Eu brinquei com alguns irmãos, quarta-feira eu fui no Projeto CAID, nós arrecadamos muitos sacos de arroz, e eu abri o porta-mala do carro e comecei a carregar o saco de arroz. Eu quase que precisei de uma escolta, né? Porque parecia que estava carregando barra de ouro. Quando eu abri o porta-mala lá no projeto, os alunos vieram cá e falaram assim, meu Deus, quanto arroz! Parece que tinha descido ao Egito na época de Jacó, né? José, acho que é essa a sensação que José teve quando acumulou o trigo lá em celeiros e Jacó desceu depois e todo mundo viu aquela prosperidade, porque a gente percebe que nessa hora ninguém come eletrônico, né? Ninguém vai comer o celular. É melhor ter 10 sacos de arroz do que um celular de última geração, porque a fome vem. E a gente está vendo isso no nosso Brasil, e muita gente sofrendo. Então,
nós temos que ser pacientes. É uma tribulação a que a igreja está sendo submetida. Os pastores precisam ter paciência, não desanimar do ministério pastoral. As lideranças de igreja precisam ter paciência e não desanimar dos trabalhos locais. Os irmãos precisam ter paciência e não desanimar de congregar e de participar, porque essa é a nossa vida aqui nesse mundo. Então, Paulo está dizendo para nós, sede pacientes na tribulação, tenham paciência. E como que nós vamos, então, estimular essa paciência, ainda no verso 12? Perseverando na oração. Então, não deixem de orar. O problema nosso é que a gente para de orar. Nós enfrentamos as dificuldades sem oração e a gente acaba sofrendo muito mais. E orar aqui é em todo o tempo. Você desenvolve o hábito de orar em espírito, na sua mente, no seu trabalho, nas suas atividades em casa, em todo lugar, na atividade física, em qualquer lugar, você pode orar na sua mente, né? Você pode estar conectado com Deus e pedindo a Deus que lhe dê graça, que lhe dê sabedoria, que oriente a sua vida, a sua família, os seus negócios, a igreja, intercedendo pelos irmãos, que Deus entre em socorro àqueles que padecem, que salve as pessoas que não conhecem o Evangelho. Então a oração é algo que deve estar presente na nossa mente, no nosso coração o tempo todo. Você está na fila numa lotérica, no banco, no supermercado e você está orando. Você está o tempo todo ligado com Deus e falando com Deus. Isso é um hábito que a gente precisa desenvolver. Fora isso, nós precisamos também criar meios para que diariamente a gente tenha uma devoção mais entregue. Minutos ou um tempo razoável que você possa dobrar os seus joelhos ou sentar num lugar sozinho para que você possa abrir o seu coração e chorar se necessário e falar com Deus sobre a realidade do que você está vivendo e conversar com Deus. É necessário isso, né? Assim como você que tem uma vida conjugal sabe que você não pode passar anos e anos de vida de casado sem sentar-se com o seu cônjuge para conversar sobre o que está acontecendo, sobre os filhos, sobre sua vida financeira, sobre sua casa, sobre o seu trabalho. Isso não precisa ser tão planejado, mas precisa ser um hábito. Eu sento, vezes, com a minha esposa, ou para assistir um filme, ou para almoçar, e a gente está sempre conversando sobre o que fazer e como fazer, e compartilhando as dificuldades. Assim também é com Deus. Você precisa falar para Deus sobre as dificuldades que você tem, sobre os medos e ansiedades que você tem, sobre as crises que você tem enfrentado, que você está com medo de que você não consiga pagar suas contas, que você está com medo de perder os seus filhos, que você está com medo de perder o seu cônjuge, que você está com medo de como vai enfrentar essa enfermidade, ou que você tem medo de pegar o vírus. Você precisa falar com Deus, precisa abrir o seu coração para que você não entre numa paranoia, numa crise de ansiedade, ou numa crise depressiva, ou insônia, com problemas psicossomáticos, porque você não fala, porque você não expõe aquilo que você tem no seu coração. Então, tenha um lugar onde você possa fazer isso. É importante que se faça isso, e eu tenho certeza que isso vai melhorar. E há também, esse é o segundo ponto, você ora no Espírito, você fala de maneira audível, fala com Jesus e chora, mas há também a oração em família. Você precisa, uma vez ou outra, ou com frequência, reunir sua família e orar. Nós fazemos isso muito nas refeições. Então, precisa compartilhar. Um dia ora o esposo, outro dia ora a esposa, no outro dia os filhos. E precisa criar esse hábito de oração dentro de casa. Fazer um culto doméstico, ler um trecho da palavra de Deus e fazer oração juntos. Uma família não pode viver como se Deus não existisse no seio do lar. Você não pode viver acordando, tomando café, almoçando, tomando banho, jantando, dormindo, sem ter um momento de devoção a Deus na sua casa. E por último, é importante que você ore com a igreja. Então, vejam, há 4 dimensões. O crente não pode ficar sem congregar. Você precisa orar com a comunidade, você precisa ouvir as orações, ou do pastor, ou de quem está na frente ministrando, ou de um irmão voluntariamente. Você precisa orar com a igreja. Não estou dizendo que tem que todo mundo orar ao mesmo tempo e ninguém entender ninguém,
mas você, enquanto o outro ora, você também está orando na sua mente, no seu coração, e você está participando da vida em comum da sua igreja. Então nós temos que fazer isso e manter a perseverança na oração. Verso 13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Aqui Paulo vai dizer que o amor sincero, o amor não fingido, o amor que não é hipócrita, ele é aquele amor que se comunica. Ele é o amor que ele é falado, ele é transmitido. E quando ou como? Nas necessidades. Então nós temos que ter essa percepção de que na nossa comunidade pode haver pessoas que não estão tendo o básico, que estão sendo privados do básico para a vida. Eu não estou dizendo que de repente você não tenha dinheiro para pagar a TV a cabo, para pagar o plano da sua internet. Isso não é essencial para a sua vida, mas a gente não pode permitir que pessoas na nossa comunidade não tenham o arroz com feijão. E como se isso fosse algo aceitável. Nós precisamos compartilhar as nossas necessidades, nós precisamos assistir os nossos irmãos. Daí a importância da participação da comunidade quando nós montamos cestas básicas, e não há nenhum constrangimento naquele que recebe, porque nós podemos, em algum momento da nossa vida, também passar por isso, e ninguém deve ser privado do amor e do cuidado. E aqui o que Paulo deixa claro é que o amor sincero requer investimento financeiro. E aqui é um ponto muito delicado que, infelizmente, no mundo capitalista e meritocrático, parece que há um pouco de desprendimento para que as pessoas sejam mais generosas. Talvez, eu acho que aqui é onde os movimentos socialistas ganham mais campo, né? Pode ver que a igreja que apoiou governos de esquerda foram igrejas que mais se dedicaram à teologia da libertação ou à teologia da missão social, porque eram pessoas do contexto da igreja que reclamavam da excentricidade dos cristãos que, tendo uma vida boa e regalada, eram de fato miseráveis e não ajudavam a comunidade. E aí o movimento progressista, encontrando espaço na igreja, movimentou essa ideia de que a igreja deveria ser mais assistencialista, e acabou crescendo um movimento de que Jesus era o Jesus dos pobres e que o verdadeiro evangelismo era feito com ação social. O que não é verdade. O evangelismo só é feito com uma coisa, é a pregação de Cristo como Salvador e o homem como pecador que precisa se arrepender. O resto é a obrigação da igreja. E é o que Paulo está dizendo, que nós temos que comunicar com os santos nas suas necessidades. Tanto aquele que passa deve falar, quanto aquele que tem deve procurar a quem ele pode ajudar. Então, ele deve, ou pela liderança da igreja, ou diretamente à família, e dizer, olha, eu estou disposto a ajudar com aquilo que eu tenho e com o que eu posso, para que os irmãos não padeçam enquanto eu tenho reservas. E essa deveria ser a postura da igreja. Aí no verso 13 ele continua dizendo, olha, segui a hospitalidade. Veja que Paulo conseguiu zipar, né? Ele compactou em alguns versículos um monte de orientações à igreja. A hospitalidade aqui tem a ver com a receptividade e a hospedagem dos irmãos que estavam, por alguma razão, sem um lugar fixo para moradia. Ou eram os missionários, ou eram os apóstolos, ou eram os cristãos que estavam sendo perseguidos na dispersão, né, na diáspora, e quando chegavam numa determinada cidade, eles precisavam se hospedar, não tinha rede de hotéis. Hoje nós temos hotel, né, então, se você quiser ajudar alguém, você pode até pagar uma estadia no hotel ou numa pensão, se você não quiser recebê-lo na sua casa. Mas o fato é que deve haver uma preocupação, isso aqui tem mais a ver com a época, mas a hospitalidade é sim uma atitude cristã e que deve ser fermentada na igreja. Verso 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui Paulo lembra do ensino de Jesus no Sermão do Monte, né? E ele, depois de dar várias instruções à igreja, ele diz que aquelas pessoas que por alguma razão
decidiram perseguir você, decidiram amaldiçoar. Amaldiçoar aqui é falar mal. As pessoas que se posicionaram por alguma razão e acham que você não é digno de tamanha consideração e começam a difamar você, essas pessoas não deveriam ser tratadas da mesma maneira. Você não deveria agir com relação a elas da mesma forma que elas agem com relação a você. O que isso significa? Que você tem que desconsiderar o mal feito? Não, não é isso. E nem tornar irrelevante a culpa daquela pessoa. Mas você não deve ter no coração o desejo de que aquela pessoa seja prejudicada pelo que ela tem feito ou pelo que ela fez. Mas a sua oração deve ser para que Deus traga consciência àquela pessoa do mal que ela tem praticado, para que aquela pessoa se arrependa do que ela fez. Então, essa deve ser a atitude do cristão. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Agora, Paulo, ele coloca uma marca do verdadeiro amor sincero, né? Então, pensa no controle de qualidade. Quando você trabalha numa empresa e ela tem ISO, né, que é o controle de qualidade, a empresa, para receber determinada certificação, ela tem que preencher alguns requisitos, né? Desde RH, contratação, oportunidade para pessoas com deficiência, segurança no trabalho, uso de EPIs, qualidade da matéria-prima, sinalização correta na empresa, treinamento de equipe, logística, controle fiscal, auditoria, distribuição. Tudo isso dá a determinadas empresas um selo de qualidade, né? Então, quando você compra um produto que tem um selo de qualidade, você se sente bem, porque você diz, olha, esse produto ele preencheu alguns requisitos. O selo de qualidade do cristão é o amor sincero. E como é que o amor sincero pode ser visto? Paulo está dizendo aqui, através do patos, da paixão, né, do se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa palavra ela tem a ver com empatia, né? A palavra patos é uma palavra grega que significa paixão. Então, quando eu não gosto de alguém, quando eu não quero o envolvimento com alguém, eu sou apático àquela pessoa, eu tenho apatia, é a ausência de paixão. Quando eu acho uma pessoa agradável, né, eu posso achar uma igreja agradável, eu gosto da igreja, mas eu não me envolvo, eu tenho simpatia. Eu gosto dos irmãos, gosto do pastor, gosto da igreja, mas eu não tenho envolvimento. É só um gostar mesmo. E existe a empatia. A empatia é quando eu sinto o que o outro sente. É como se no meu peito batesse o seu coração. Então eu olho para alguém e eu percebo que o irmão está triste ou que o irmão está feliz. E eu começo a me alegrar com as conquistas e começo a chorar com as desgraças. Então o irmão chega para mim e diz assim, olha, comprei um carro novo. E eu tenho que ficar feliz com isso. Mesmo que o carro que ele comprou seja muito melhor do que o meu. Porque alegrar com os que se alegram não me incorre a competitividade. Não me dá inveja e nem ciúmes. Então, se eu olhar para o irmão e falar assim, nossa, esse carro, né? Quero ver pagar. Não tem gente que fala isso? Uma vez eu presenciei um negócio desse. O irmão chegou na igreja todo feliz, não foi aqui. Chegou na igreja todo feliz, olha aí fulano, comprei o carro. Ele falou, você comprou? A primeira pergunta, e que a gente nunca deve fazer, a não ser que tenha muita intimidade. Quantas vezes você comprou? A irmã falou, comprei em 60 vezes sem entrada. Bom, mas você é doido de fazer um negócio desse? Quanto vai ficar a parcela? Tanto. Comprar é fácil, eu quero ver você pagar. Bom, primeiro que se o irmão comprou é porque ele acredita no potencial de trabalho. E a gente não tem nada a ver com isso, porque eu não vou pagar a parcela do carro de ninguém. Segundo, eu tenho que ficar feliz porque o irmão está se projetando e tem perspectiva de trabalho e de renda. Então, eu tenho que entrar no carro e passear com o irmão e ficar feliz porque ele conquistou alguma coisa.
E tem gente que é assim, né? Fulano comprou uma casa. Ah, mas comprou? Aonde é a casa? No condomínio. Nossa, no condomínio? Eu tenho que ficar feliz se o irmão, né? Ou porque pintou a casa, ou conseguiu o trabalho. Então, eu tenho que me alegrar. Parece que é fácil isso, mas tem muita gente que tem dificuldade. E principalmente se o irmão na fé tiver um vínculo familiar. Porque as famílias, elas travam, né? Elas se engalfinham em disputas absurdas. Então, a cunhada tem uma coisa, o cunhado tem uma propriedade e o outro quer ter também. Ontem eu fui passar uma tarde com a minha família lá em Indaiatuba e eu tenho um sobrinho que tem 30 anos de idade, ele tem 4 casas, ele tem 2 carros que soma R$200 mil o valor dos 2 carros. Ele tem um comércio há pouco tempo, ele teve uma prosperidade muito grande. E ele conversando comigo, falou assim, tio, se você quiser um smartphone, eu comprei por quase R$4 mil, mas agora eu já comprei um modelo novo, eu te vendo por R$1.500 em 10 vezes, 150. Eu falei, olha, eu tenho que reconhecer que eu não estou no momento, mesmo você confiando em mim para vender fiado, eu agradeço muito, gostaria de ter um celular de R$4 mil por R$1.500 em 10 vezes, mas eu conversei com a minha esposa, a gente não pode fazer conta e a gente não vai fazer, né? E na mente eu falei assim, arreda-te de mim, tentador. Mas eu fico feliz com as conquistas dele, né? Mesmo sabendo que ele estava lá com 2 smartphones, e a gente precisa aprender isso. E às vezes você percebe que tem famílias que as pessoas não ficam felizes e acabam brigando, né? E quando não, vai parar no tribunal. E fulano comprou, não, eu vou comprar também. Ah, não, porque fulano fez uma viagem para o exterior. Não, eu vou fazer. E a pessoa se envereda numa dívida porque ele quer manter o nível do outro, porque ele não se alegra com as conquistas. Agora, tem gente que não chora quando o outro chora, né? E eu preciso chorar com os que choram. Eu preciso me alegrar com as conquistas, mas eu preciso, quando alguém diz assim, olha, pastor, eu fui diagnosticado com uma doença muito grave, e eu preciso sentir também, né? Não estou falando que você tem que entrar aos prantos, mas você tem que ter também pesar no seu coração por entender o momento que aquela pessoa está passando. Às vezes um luto ou a perda de um emprego, ou como recentemente a nossa irmã Maristela, nós oramos para que Deus poupasse o bebezinho de que nascesse com síndrome de Down, e ela me mandou mensagem, falou, pastor, eu estou agora no médico, acabei de receber a notícia, eu perdi o bebê. Eu agradeci a ela a confiança por me permitir participar de um momento tão delicado, e eu confesso aos irmãos que naquele momento eu senti muita tristeza. E por mais que você tenha uma notícia de um diagnóstico, de uma patologia, eu acho que nenhuma mãe desejaria perder um filho, né? E eu mandei mensagem para o irmão Eliseu, e eu disse que nós sentimos também a perda. E isso é necessário. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o nosso mundo, que nem o Pequeno Príncipe, quem já leu o livro ou assistiu o desenho, né, que vivia num mundo pequeno, que só tinha uma flor com quem ele conversava, e tem muita gente vivendo assim, numa redoma, e achando que que todo mundo está bem e que só a vida dele está em cacos, quando na verdade tem irmãos sofrendo e sofrendo muito. Eu não posso tripudiar a desgraça de ninguém. Mesmo que essa pessoa tenha me prejudicado, eu não posso ter sede de vingança. Eu vejo pessoas brincando, dizendo assim, olha, vingança é um prato que se come frio, né? Uma vez um pastor falou para mim assim, eu gosto de atirar de perto, que é para ver os miolos voar. Falei, meu Deus do céu, né? Você já imaginou quem tem problema com esse pastor, o que ele é capaz de fazer? E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Não é incomum você ir num velório e você ver uma família enlutada chorando e pessoas contando piada e dando risada, com a menor insensibilidade à realidade da dor da família. Eu já presenciei isso, isso é triste. Já cheguei a momentos de falar assim, eu peço às pessoas, por favor, se vocês querem contar anedotas e fazer brincadeira, vocês podem fazer isso do lado de fora. Eu acho que o mínimo é sentir a dor e a tristeza da família enlutada. Então, Paulo é muito objetivo, olha, se alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram. E aí, o verso 16, sede unânimes entre vós. Obviamente que ele não está dizendo que não há diferenças de opinião na irmandade, há diferenças de opinião, mas nós somos unânimes, nós não vamos
entrar em disputas sem fins e debates para perder a unidade da igreja em coisas secundárias ou coisas menos relevantes. E às vezes isso acontece, né? Eu já vi gente entrando em briga e debate na internet por determinados assuntos e depois não se suportarem mais, ou não conseguirem olhar no rosto um do outro, ou por questões de convivência da igreja, né? Por mudanças estruturais, ou por mudança de departamento, ou mudança de liderança. Eu já vi gente dizendo assim, olha, se me tirar da liderança, eu nunca mais piso nessa igreja. Eu já vi gente saindo por causa disso. E já vi gente prejudicando o outro que está agora fazendo a função que ele fazia, porque é um desagrado. Eu não gosto, eu fazia isso e fulano quer fazer melhor do que eu fazia e eu não vou aceitar. Então nós temos que procurar ter unidade. Verso 16, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Esse aqui não existe uma interpretação muito definida, né? Os teólogos, eles divergem muito sobre o que é que Paulo está falando aqui. O que talvez ele esteja se referindo é que as pessoas, isso dentro do contexto, é que as pessoas que estão nessa convivência de unidade e de busca em comum, essas pessoas não deveriam buscar uma posição de destaque na comunidade. Não querer holofotes, não querer o palanque, não buscar evidência. Né? Talvez não viver em grupelhos, em panelinhas, cujo objetivo é atrair atenção para si. Talvez seja isso, porque ele vai dizer assim, não sejais sábios em vós mesmos. Talvez Paulo estivesse preocupado com algumas pessoas na igreja que se achavam demais, que se achavam a última bolacha do pacote. Né? Você já viu aquela ilustração da bolacha? Diz que um pacote cheio de bolacha e uma bolacha achou que ela era melhor do que as demais. E toda vez aquela bolacha dizia assim, vocês são bolacha, mas eu sou a bolacha. Né? E as outras bolachas começaram a ficar incomodadas com aquela bolacha que dizia que era a bolacha. E dizia assim, não, você é bolacha como todo mundo. Eu falei, não, vocês são simples bolachas, eu sou a bolacha. E aí uma bolacha nervosa pegou uma arma e deu um tiro e fez um furo no meio daquela bolacha que se achava. Falou assim, e agora, você é a bolacha? Falou, não, agora eu sou a rosquinha. Então, assim, o resultado é um só. Quem se acha independente da circunstância. Uma pessoa está na miséria e está se achando. Né? Humildade não tem a ver com pobreza. Tem muita gente que fala assim, fulano é tão humilde, né, porque ele não tem nada. Não tem nada a ver, irmãos. Humildade tem a ver com caráter. Tem muito pobre arrogante, tem muito rico humilde. Né? Então, a gente não pode confundir as coisas. E aqui nós somos ensinados e nós aprendemos a não ambicionar, a não ter esse tipo de ambição, a ficar criando meios para galgar posição. Então é tráfego de influência, é diz que me disse, é fazendo das amizades uma escada, pessoas se transformam em degraus para o seu sucesso, é amigo de alguém cujo interesse é favorecê-lo. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. Então, esses versículos dizem respeito ao amor para com os irmãos. E agora os últimos, e eu vou ser bem objetivo aqui, tem a ver com a responsabilidade de amarmos os nossos inimigos. Veja, se está difícil, até esse ponto, se já não é fácil, pastor, isso que o senhor falou não é fácil para viver. Imagina agora, né? Se não é fácil amar o irmão, imagina amar os inimigos. E é o que ele vai dizer a partir do versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A mal aqui é o estilo de vida do império, que era tanto do paganismo com a sua imoralidade, né? Então você não deve retribuir imoralidade para as pessoas, com difamação, com fofoca, com desconstrução da identidade, denegrindo a imagem de ninguém. Não deve ser essa a nossa prática, essa é a prática dos ímpios. Como também não deve ser uma perseguição física, porque o império ele oprimia os cristãos perseguindo fisicamente. E nós não podemos, com aqueles que nos prejudicaram, agir com relação a eles da mesma maneira. Não, enquanto fulano não sumir da minha frente, eu não paro.
E às vezes as pessoas fazem isso na empresa. Eu não gosto do fulano, a hora que eu for encarregado eu vou dar um jeitinho de que a empresa mande ele embora. Ou até às vezes na igreja, tem gente que consegue criar uma ambiência tão desgastada que determinadas pessoas dizem assim, olha, não é mais possível conviver aqui, porque a minha imagem foi tão desconstruída e eu rodei de boca em boca, ou porque aconteceu alguma coisa com filho ou com esposa, e as pessoas falam assim, olha, eu fui tão exposto que eu estou constrangido, e às vezes isso pode ser como resposta de alguém que se sentiu prejudicado, de gente que, olha, eu vou difamar você porque você está falando de mim, então se você quer briga, você vai ter, e você vai ver então como é que se prejudica alguém. E tem gente que acaba seguindo esse caminho, e Paulo está dizendo, não, a ninguém faça isso, não se retribua o mal com o mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, o espelho da cristandade é a autenticidade, a transparência e a vida correta perante todas as pessoas. Então, em cada oportunidade que nós temos, nós devemos demonstrar valores do reino, no nosso trabalho, na nossa família ou até mesmo na nossa igreja. Verso 18, se for possível, aqui Paulo coloca uma condição, ele sabe que nem sempre é possível a paz, quando duas pessoas precisam conviver em paz, é necessário que as duas entrem em acordo, não só uma, mas aqui ele diz, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, as coisas honestas, a que ele se refere no versículo 17, coisas honestas perante todos os homens, elas se limitam. Então, quais são as atitudes que eu tenho perante todos os homens? São as atitudes que não comprometem a integridade cristã. Então, se alguém faz alguma coisa errada, e eu sei que aquilo é errado à luz da palavra de Deus, mas eu quero viver em paz, então eu não vou advertir aquela pessoa porque eu estou sendo politicamente correto, aí é errado. Então, se alguém está numa prática imoral, nós como cristãos, nós temos que advertir as pessoas, independente se elas vão gostar ou não. Então, eu não posso ser conivente com o pecado. Então, quando o limite, e eu vou falar isso à noite, sobre o respeito às autoridades, o limite é a palavra de Deus. Então, os parâmetros, eles estão estabelecidos. A convicção que eu tenho e o testemunho que eu tenho está embasado na palavra de Deus. Então, eu não posso permitir que não sejam advertidos aqueles que vivem de maneira errada, simplesmente porque eu quero ser conveniente, eu quero praticar uma ética de circunstância. Como muitos líderes fazem. Mas fulano ajuda tanto a igreja. Mas ele está vivendo um relacionamento pecaminoso, por exemplo, eu não vou advertir porque fulano é rico, ele cuida da igreja, e isso às vezes acaba surgindo aí no meio evangélico. E a gente precisa de João Batistas, que vendo Herodes naquela condição, falou assim, sua vida está errada, viu? Vou cortar sua cabeça, pode cortar, mas você está errado. Então nós temos que tomar posição. Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui Paulo cita Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Ele está citando uma palavra de Deus a Israel, quando Deus diz para Israel assim, olha, não deem lugar à ira, não vão agir irados, mas deem lugar à minha ira, essa é a ideia. Mas dai lugar à ira aqui é a ira de Deus, porque eu sou o Deus que vinga, eu é quem vou retribuir, porque só Deus é quem pode exercer a justiça correta. O que isso significa na prática para nós? Que há determinadas circunstâncias que você não precisa se desgastar, mas você coloca na mão de Deus e deixa que Deus fará cumprir a sua justiça. Não precisa cantar aquela música Sabor de Mel, aquela música que diz que
quem viu você passar numa situação difícil e não te ajudou, como se tivesse a obrigação, né? Aí quando vê você na bonança, essa pessoa vai se arrepender, e aí você vai estar no palco e essa pessoa vai estar te assistindo na plateia, e ela vai ver Jesus em você. Esse tipo de música não se enquadra na linguagem cristã. Essas músicas de vingança, essas músicas de que nós vamos colocar as pessoas debaixo dos nossos pés, e de que você tem que trazer as pessoas arrastadas a você, esse tipo de coisa não tem nada a ver com o cristianismo, mas isso tem mais a ver mesmo com um sentimento de ódio, de vingança e imoralidade. Verso 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Agora Paulo cita perfeitamente Provérbios 21, 22. O que é que Paulo está nos ensinando? Olha, quando alguém te prejudica, quando alguém difama você, quando alguém te persegue, e você por alguma razão sabe que aquela pessoa está agora numa situação difícil, se ela tiver fome, se ela tiver sede, ele está falando de coisas básicas, se você puder ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, faça isso. Talvez você pense assim, não, agora é a minha oportunidade, né? É o meu momento de colocar no Facebook aquelas frases de Facebook que eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Se você tem hábito de fazer isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, pare com isso. Se sentindo irado, a minha família tem gente traiçoeiro, os meus inimigos vão cair, para os outros ficar colocando lá, fique em paz. Eu sei o que você está passando. A maioria das pessoas que acabam comentando é tudo gente também que não tem vida correta, porque o crente verdadeiro ele não precisa desse tipo de comportamento, né? O que nós precisamos é orar, ler a palavra de Deus e procurar nos ajustarmos. Mas tem gente que pensa assim, não, agora é o meu momento de colocar lá, se sentindo satisfeito, né? Deus fez justiça. O que Paulo está dizendo é, não, vá e ajude a pessoa. Fulano falou tanto mal do meu casamento e agora estou sabendo que ele se separou. Não, liga. Fala, eu estou orando por você. Que Deus tenha misericórdia e que Deus ajude a reconstruir sua família. Não, fulana zombava de mim porque eu não tinha roupa boa ou porque os meus filhos não tinham condição. Agora eu estou sabendo que está todo mundo desempregado lá, eles estão passando necessidade. Agora eu quero ver, gostei. Não faça isso, né? Se você puder ajudar, ajude. Por quê? Há duas razões aqui. Isso aqui tem a ver com uma tradição egípcia de arrependimento e confissão. Os egípcios eles carregavam uma bandeja cheia de brasa vivas na cabeça, né? Paulo ele pega essa tradição e ele diz que quando nós agimos com bondade aos nossos inimigos, nós amontoamos brasas de fogo sobre a cabeça deles. Isso aqui tem dois sentidos. Primeiro, quando você faz o que é certo, aquela pessoa, na consciência do seu erro, ela começa a ter uma perspectiva maior da ira de Deus. A pessoa começa a pensar assim, Deus está me punindo, né? Eu fiz tanto mal a fulano, a ciclano, e agora eu estou numa situação difícil e ele está sendo bondoso comigo. Então isso aí pode ser o juízo de Deus me sinalizando. Então a consciência começa a queimar. Ou aquela pessoa pode, por causa das suas boas ações, se sentir constrangida e até vir ao arrependimento por uma ação de Deus. A pessoa pensa assim, puxa, eu fiz tanto mal, né? Falei tanta coisa, prejudiquei tanto, e agora que era o momento dele ou dela se vingar, ele não fez isso, ele agiu com misericórdia. E aquela pessoa começa a ter a consciência queimada e pensar assim, puxa, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter pensado na possibilidade de que um dia eu também poderia passar por isso, e agora estou aprendendo no constrangimento. Então, agir com bondade pode retribuir para você num possível arrependimento daquela pessoa. Então, Deus é quem vai queimar a consciência, Deus quem vai despertar a pessoa. Verso 21, para concluir, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é o instrumento mais poderoso que nós temos
contra a maldade deste mundo. Toda vez que a gente decide pela vingança, nós incorremos no pecado. Toda vez que a gente decide por obedecer os preceitos de Deus, o bem aqui é preceitos de Deus, viver conforme Deus requer de nós, nós glorificamos a Deus. Viver ou buscar o mal é viver como o mundo vive, é entrar em guerra contra a santidade de Deus, é desafiar a bondade de Deus. Toda vez que eu busco as práticas imorais, toda vez que eu aprecio ou que eu enamoro o mundo, eu estou desafiando Deus. Pense na vida conjugal. Toda vez que um homem começa a desejar uma outra mulher, ele está desafiando o amor da sua esposa. Ou a esposa começa a observar um outro homem, ela está desafiando o amor do seu marido. A igreja é a noiva de Cristo. Toda vez que ela começa a enamorar o mundo e se sentir tentada e desejar o mundo, ela está desafiando o amor de Cristo. Então, quando nós ignoramos o que Deus requer e começamos a apreciar a vida mundana, nós estamos dizendo para Deus assim: Deus, eu estou pensando na possibilidade de separar do Senhor e viver um outro relacionamento. E aí nós incorremos no mal, porque é Ele que tem a vingança, né? Então, se existe um cônjuge que vinga, é Deus. Ele é extremamente ciumento. Ele considera a sua igreja menina dos seus olhos. É por isso que aqueles que perseguem os cristãos serão punidos em Apocalipse 6. Então, tenhamos paciência e vamos decidir pelo que é correto, obedecendo a palavra de Deus. Eu concluo, irmãos, com 3 aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, vivamos no contexto da comunidade integrados, dedicados e sempre demonstrando o amor sincero, sem descaso e nem por obrigação, mas por amor. Isso aqui é importante. Não tenha a igreja como lugar onde você vai no domingo, senta 1h30, 2 horas no banco, vai embora e nunca mais você se preocupa. Não faça isso, senão você é só religioso. Procure viver com a sua comunidade, procure interagir com os seus irmãos. Segundo, sejamos testemunhas do amor de Deus por nós, ao sabermos tratar o mal recebido com o bem que nos é ensinado pela palavra de Deus. A melhor coisa que você pode fazer para o mundo lá fora é mostrar que Deus te transformou pelo poder do Evangelho. Esse é o testemunho poderoso que você pode dar. Você pode ser muito bom para evangelizar, você pode conhecer muito bem a Bíblia, pode ter memorizado centenas e dezenas de versículos, você pode ter muita capacidade de oratória, mas se você não tiver testemunho, nada disso vale. Então você tem que viver de maneira coerente com o que você diz. Terceiro, vivendo dessa maneira, nós vamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Só assim a gente vai saber o que é que Deus quer para a nossa vida. Quando nós decidirmos viver o bem e não o mal. Amém? Que o amor seja não fingido e que nós tenhamos uns pelos outros amor cordial, vivendo como uma verdadeira família. Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé. Querido Deus, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, por este culto. Uma manhã tão agradável e uma oportunidade tão doce de nós nos reunirmos na Tua casa para Te adorar. Nós temos agora diante de nós uma semana inteira para pensarmos, meditarmos, reavaliarmos a nossa vida à luz daquilo que tem sido pregado. Que o Senhor nos ajude para que vivamos de maneira que o Teu nome seja glorificado e que nós possamos desfrutar da Sua doce vontade para nós. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nossa indolência, a vencermos a nossa preguiça, a vencermos a nossa falta de vontade, para que a gente consiga ter um bom testemunho, uma vida cheia do Espírito Santo e que sejamos luz e sal neste mundo que tanto carece da Tua palavra. Nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.